Emílio, do Wellington de Mello, é um romance distópico, mas não uma distopia clássica, onde toda a degradação se decai sobre um determinado país. Há uns certos rasgos de esperança, há uns certos espaços respiráveis dentro do romance, o que o faz diferente e o que faz, mais do que isso, um romance inquietante e fundamental para se entender o que se passa com os momentos atuais. Wellington, vamos lá falar sobre o Emílio. O Emílio tem uma característica curiosa, né? Porque ele é um romance que fala um pouco de distopia, mas não é a distopia radical. Não há uma radicalização nessa distopia. É um mundo que começa a se degradar, mas que ainda há uma certa pontada de esperança. Não é a distopia tradicional. Sim. Né? Quer dizer, como é que foi trabalhar também essa dicotomia? Na verdade, assim, a distopia é a utopia ao contrário, né? Então, assim, quando eu pensei nesse universo de Emílio, o que eu estava pensando é que, na verdade, era uma distopia que está se desfacelando, ou seja, é, na verdade, um universo, digamos assim, autoritário, mas que já não mete medo em ninguém. Então, a Cláudia, que é a protagonista, que volta para esse lugar que é a aldeia, já desde do começo do livro, sinais de que, no final das contas, não tem muito o que ela temer ali, de verdade. Tem uma ou outra manifestação, mas é algo incipiente. E isso foi interessante porque tem um pouco a ver com o momento em que o livro foi escrito. Eu passei 7 anos escrevendo, e em outros momentos o livro talvez tivesse, se eu tivesse terminado esse livro, talvez uns 4 anos antes, ele talvez ficasse um pouco mais datado, justamente porque eu estava escrevendo sob uma aura de um regime autoritário. E ele o final da escrita de Emílio coincidiu um pouco com esse momento em que a gente estava vendo que existia sim uma sombra de um autoritarismo, mas que estava ficando um pouco para trás, mas que era preciso ainda ter cuidado, né? Era preciso ainda ter atenção a esses movimentos. Então talvez é um pouco desse universo que aparece nesse futuro próximo, um futuro em que, na verdade, em nenhum momento eu digo que é no Brasil, né? Não falo que é no Brasil, mas você tem várias pistas de que esse espaço, que é a Praia Azul, é aquilo que algum dia foi um grande país e que agora é uma praia, né, de rancor e ressentimento. Mas é um lugar em que, de alguma forma, essa distopia fracassou. Não quer dizer que também entramos numa utopia, ou seja, entramos no seu reverso, né? É simplesmente a vida das pessoas, a vida das personagens vai tomando outros rumos, né? Há uma coisa que me chamou muita atenção no livro, porque ele trata a questão do autoritarismo como algo envelhecido, né? Há um arcaísmo, digamos assim, muito intenso nesse pensamento, né, que foi predominante durante um tempo, né, ainda se mantém, né, mas assim, é a questão da decadência, né? Sim. A decadência disso, né? Você também trabalha com esse aspecto. Eu acho que tem 2 movimentos no livro, né? Existe que sim uma primeira associação desse autoritarismo com o velho, né? Mas, por exemplo, você tem um personagem como Estevão, que é o atirador, que de alguma forma está impregnado dessas ideias, né, extremistas. Aquele que faz o massacre na escola, e que é um evento catalisador do livro. Então, existe esse movimento de que sim, há uma relação, né, desse autoritarismo e o envelhecimento também desse lugar, ou seja, em alguma cena, Cláudia diz que há quanto tempo não nascem crianças aqui nesse lugar, né? Quer dizer, não tem mais crianças. Tem uma outra cena que acontece no bairro em que jovens são assassinados, então é um pouco simbólico nisso, ou seja, o pouco de juventude que existe ali segue sendo destruído. Então, há sim digamos, aquilo que é antigo, aquilo que tentando preservar um passado. Talvez essa ideia do passado é muito forte, né? O passado como algo que de alguma forma reverenciado, mas que ao mesmo tempo
pode ser modificado, né? O personagem que dá nome ao livro, Emílio, né? Em algum momento ele diz que o passado não existe, né? O passado pode ser modificado. E aí tem um pouco a ver com esse movimento que a gente percebe, né? Das fake news, né? E de construir ucronias, né? No final, mais do que uma distopia, eu acho que eu trabalho em Emílio o conceito de ucronia, né? Que é um tempo que não existiu, né? Um tempo simulado. Então, a teoria que existe é que, de alguma forma, cada pessoa tem um tempo particular, né? Para algumas pessoas não existiu o Holocausto, para algumas pessoas não existiu ditadura no Brasil. É como se cada pessoa construísse a história que lhe é mais confortável, né? Que é uma característica dos regimes autoritários, né? O regime soviético costumava tirar das fotografias históricas determinadas personagens, né? Quer dizer, essa reconstrução do passado de acordo com a conveniência de cada uma, que está muito também no 1984, né? Do Orwell, claro. Está lá, né? Quer dizer, mas você trabalha isso com um certo humor, né? Se não com humor, pelo menos com uma certa descrença na eficácia desses atos, né? Quer dizer, também é uma coisa muito presente no seu romance, essa desconstrução da tentativa de reconstrução do passado. Eu acho que isso talvez distingue Emílio de uma distopia clássica, digamos assim, porque, na verdade, há sempre um tom um pouco farsesco, ou seja, como se realmente esse regime autoritário é digno de riso, né? Eles são ridículos, na verdade, né? Então, em algum momento, a personagem também faz isso, ela ridiculariza, né? essa teorização, né? Em algum momento, ela fala que, por exemplo, tudo que ele fala é uma bobagem, né? O Emílio é como se fosse um mentor, né? Intelectual, né? Um líder intelectual desse suposto regime, mas de alguma forma ela não acredita em nada disso e na prática não acontece nada, não existem grandes perseguições, existe no máximo um ataque quando ela volta, né? Existe assim ameaça física, por isso que a personagem no primeiro momento ela sai do país, né? Ela abandona o país porque ela foi atacada fisicamente. Mas existe sim esse movimento não é aquela coisa assim como em 1984 que você vai ter o grande irmão e você tem efeitos efetivos disso na vida dos personagens. Aqui há, mas é sempre uma coisa, não existe, por exemplo, num trabalho na perspectiva do antagonista ser o governo, né? O antagonista de Cláudia, na verdade, acaba sendo ela mesma, sendo as suas contradições, né? As suas questões com o seu próprio passado, né? E como ela lida com o passado. E ela volta numa perspectiva curiosa, porque ela volta numa perspectiva de solidariedade. Isso. Né? Então, ela que se afasta por uma pressão que não é nem política, é uma pressão pessoal mesmo, né? Ela nega o que seria aquele país, né? Ela volta por não acreditar naquilo, né? Por uma inconveniência muito grande diante daquela situação toda, mas ela volta por um advento da solidariedade. Uhum. Né? E, inclusive numa situação que vai piorá-la muito. Né? Isso. Que é esse retorno para tentar, né, atender ao pedido de uma amiga de infância, né, que tem um filho, né, que está prestes. Ela, no começo do livro, isso é um spoiler que não é um grande problema para o leitor que está assistindo esse programa, porque logo no começo do livro se diz que ela está morrendo e que ela precisa que ela cuide desse filho. Né? E tem uma peculiaridade que o filho, na verdade, é adulto, mas é um deficiente que tem um grau de dependência grande e ela só confia nela. E claro que é um pedido muito complicado de ser atendido, porque ela criou uma vida fora do país, então é um primeiro conflito que aparece dentro do romance. E que é engraçado, porque na recepção do livro, alguns leitores ficam na dúvida se ela vai ficar com... Porque isso fica em aberto, né? Assim, a gente... se vai ficar com a criança ou não, quer dizer, com o filho, né? E vai cuidar ou não, se ela vai tomar uma outra decisão. Mas essa motivação de voltar, ela não volta para lidar com a questão do regime totalitário, ela volta por uma questão humana. Eu acho que eu tentei no livro, para além dos clichês, né, de distopias ou do clichê de uma ficção especulativa, tentar tratar aquilo que eu acho que é o que a literatura, né, e a arte, de uma forma ampla, deve fazer, que é
tratar do humano, né? Ou seja, tentar tocar nesse nervo da humanidade, futucar o nervo da humanidade. Quando a gente consegue fazer isso, eu acho que a gente consegue construir uma arte que possa atravessar o tempo. E como é um livro que trabalha um pouco disso sobre o tempo, né? Como o tempo modifica a gente, como o tempo de alguma maneira faz com que a gente não consiga mais cumprir as promessas do passado, eu acho que é um pouco coerente. Ao mesmo tempo, Cláudia é uma personagem interessante porque ela não é uma, digamos assim, uma heroína clássica, né? Ela tem muitas peculiaridades. Algumas pessoas podem achar, inclusive, pedante, arrogante, chata, né? Porque ela tem uma personalidade forte, né? E isso é bem marcado e, claro, essas decisões que ela vai ter que tomar, né, nesse retorno tem um pouco a ver também com isso, com esse temperamento dela, né? E há um aspecto também curioso nela, pelo menos no livro, ela teve uma juventude relativamente normal, né? Sim. Quer dizer, o regime ele acaba não interferindo naquela juventude dela, né? Quer dizer, ela não teria nem até motivos para voltar com um aspecto da vingança e tal. Mas mesmo assim ela fica indiferente a isso, né? Indiferente a todo esse passado. Não a toca tanto quanto a amiga, né? Sim. Quer dizer, também é muito aquilo que é um trabalho muito interessante na literatura, que é as diferenças de rumos que cada geração toma. Né? Quer dizer, você também trabalhou muito com essa perspectiva de possibilidades Sim. de ações dentro de uma mesma geração. Né? Quer dizer, como é que também foi isso dentro do romance? As duas personagens, a Marcela e a Cláudia, elas têm uma formação muito parecida, né? Porque elas moram no mesmo bairro, vêm de uma mesma classe social. Existe uma certa competição entre as duas, porque a Marcela ela é bolsista de uma escola, né? E que virá a ser a escola em que vai acontecer esse massacre, que é um divisor de águas. E ela queria estudar nessa escola, né? Então ela anseia, de alguma forma, sair daquele lugar, sair daquele bairro. Ao mesmo tempo, existe uma consciência da Cláudia de que essa é uma miragem, essa coisa de tentar conseguir tudo por si só. Ela sabe que não é... Às vezes é uma coisa fortuita. O que é que poderia ter sido da Marcela se ela tivesse continuado na escola? Será que ela só por ela estar na escola ela teria aquelas oportunidades? Quer dizer, efetivamente, dentro de uma geração você tem personagens muito diferentes e tem, claro, um recorte de classe, porque, por exemplo, você tem a Clarissa, que é uma personagem que ela vai conhecer mais adiante na faculdade, que é uma riquinha e que acaba se tornando, ela diz que ela vira um bibelô social, né? Ela vira um bibelô social para ela. Ela tem essa consciência que ela está ali, ela está se aproveitando daquele espaço, mas ela sabe de onde ela vem, né? Então ela tenta não se vender àquela convivência, ela conhece que aquela família é uma família tóxica e tal. Mas mesmo dentro da mesma classe você tem personalidades muito diferentes. Então você tem, por exemplo, dentro da geração, né, de Cláudia, você tem o Estevão que é de outra classe, mas assim, você tem o Heitor, né, que é o que vai vir a se casar com a Marcela. Dentro do bairro você vai ter também oscilações de geração, porque você vai ter a Lourdes, que é a tia de Cláudia, e ao mesmo tempo você tem a Vânia. Então a Vânia às vezes tem, por exemplo, uma outra fala preconceituosa e que a Lourdes diz, olha, não fala essas besteiras perto de mim, não, né? Não venha falar essas besteiras. Então eu quis tentar fugir também dessa coisa do estereótipo, sabe? Ou seja, você colocar personagens que são muito estereotipados porque pertencem a determinada classe ou porque pertencem a determinada etnia, né? Então Cláudia, Marcela, Lourdes são personagens que são de um núcleo que é basicamente negro, né? Enquanto você tem outros personagens que são de outro núcleo, que têm outras origens, mas não há uma homogeneidade. Ou seja, você tem dentro dessa determinada classe personagens que tendem para um lado ou para o outro, e na outra classe também personagens que tendem para um lado ou para o outro. Ou seja, eu tentei não fazer um livro que fosse maniqueísta. Mas ela sobrevive por duas questões muito curiosas, né? A sensibilidade, né? Sobretudo a Marcela, né? Aquela relação dela com o violino, né? E pelo conhecimento, pelo saber, né? Sim. Quer dizer, seria o escudo dessa classe, né?
Se você vai tentar extrair alguma mensagem moral, não há como escapar um pouco disso, de que para essa personagem, sim, o que a livrou foi, de alguma forma, esse desejo pelo saber, né, o tentar se emancipar através do conhecimento. Então, realmente é o que livra a Cláudia. Ao mesmo tempo, se você perceber, há um tratamento de que o fato de você ter oportunidades não significa necessariamente que você vai aproveitá-las. E você pode... A Clarissa é um exemplo disso, né? A Clarissa faz o mesmo curso e aí mais adiante ela está falando alguma coisa sobre literatura clássica. Essa minha amiga, eu passei boa parte daquele curso chapada, eu não faço a menor ideia do que você está falando. Quer dizer, então não é necessariamente o fato de que você tem acesso ao conhecimento. Não é aquela falácia iluminista de que se eu tiver acesso ao conhecimento eu vou ser uma pessoa melhor, e não é isso. E o pai da Marcela é isso, né? Sim, o pai do caso da... Sim, exatamente, o pai da Marcela e o pai da Clarissa, acho que os dois. O Jorge, né, que é um professor, né, e é culto e tudo mais, mas a gente vai perceber mais adiante, sem dar muitos spoilers, aí eu não posso dar muitos spoilers para você, que tem as questões problemáticas, né? Ao mesmo tempo, existe outra dimensão que você deve ter percebido também, que é a dimensão da religião, né, da religiosidade, como pode ter, né, tanto para aspectos positivos como para aspectos negativos. E aí, sim, seria o pai de Marcela, né, o Plínio, o avô, que em um determinado momento se percebe que a religiosidade dele é utilizada de uma forma, né, que acaba prejudicando a própria filha, né? Acaba envolvendo a todos de uma maneira muito terrível, né? Sim. Porque eles são conduzidos a crenças, né? Sim. Isso é um aspecto interessante, um aspecto até que está na sociedade moderna, é claro, mas que é uma coisa ancestral, né? Se você pegar toda a ancestralidade, né? A degradação de muitas tribos brasileiras se deu a partir do indígena brasileiro, se deu a partir desse advento, né? Sim. Quer dizer, a religiosidade usada como um sentimento até político mais forte, né? Quer dizer, o livro também está refletindo muito. Isso torna o livro, de certa forma, uma reflexão da atualidade. Sim, eu acho que tem muitos aspectos assim da contemporaneidade que aparecem, que são atravessados, né, no livro. Essa questão da religiosidade, ela tanto no campo, né, da trama, mas no campo simbólico também. Você tem personagens ali que têm uma referência com certas entidades, por exemplo, as entidades do candomblé, que aparecem simbolicamente em alguns personagens, né? Ao mesmo tempo, eu não quis fazer do livro, como era um romance que tinha essa pegada especulativa, eu estava pensando no futuro próximo, né? Próximo quanto? 50 anos, 60 anos, 30 anos, 20 anos? Eu não quis dizer isso. Mas se percebe em algum momento que, por exemplo, os cultos afro-brasileiros que aparecem no livro já não são o que a gente conhece, né? Então, em algum momento, uma personagem, de maneira preconceituosa, diz, aquela é mãe de santo e tal. Não existe mãe de santo, não existe mais isso, né? Ela fala no sentido como se naquele enclave fascistoide, né, não existe mais esses cultos e de alguma forma, a personagem Fátima, é como se fosse um último resquício daquela memória, né? Em determinado momento ela diz, não, quando eu morrer, talvez não tenha mais ninguém para passar isso adiante, né? Então, essa coisa também de que, de alguma forma, essas manifestações, elas tentam se preservar, elas se transformam, se adaptam àquele ambiente, mesmo um ambiente autoritário como é esse, né? E elas vão encontrando suas brechas. No caso, Fátima, ela de alguma forma, tenta passar alguma coisa para Cláudia. Cláudia não vai ser a sucessora de Fátima, né? Mas ela capta alguma das coisas, quando ela toma aquela guia como proteção no final já mais ao final do romance e tal. Então tem esse aspecto também da religiosidade, como ela atravessa, seja para o lado positivo, seja para o lado negativo. Eu não quis realmente fazer, como falei, não quis fazer um romance que fosse maniqueísta. Em alguns momentos você vai realmente ter dúvidas sobre por que aquele personagem fez aquilo, né? Se é um personagem, né, que é um vilão ou não, né? Então essas coisas às vezes não ficam tão claras no livro. A própria Cláudia se aproveita do saber para se dar bem, né? Sim, né? Ela também explora esse lado, né? Quer dizer, e há um aspecto interessante que a própria estrutura do país, ele tem, digamos assim, espaços de respiráveis, digamos assim. Não é aquela atmosfera plenamente sufocante que é o que a gente vê normalmente numa distopia, né?
Quer dizer, você dá um certo... cria determinados espaços onde é possível respirar, ter uma certa esperança, ter uma certa... Na literatura a gente sempre vai criar um símbolo, né? E carregar um pouco nas tintas para que aquele símbolo fique firme, né? Então acho que as distopias elas tendem a carregar nas tintas para que seja realmente algo opressivo e tal. Só que a gente que viveu um regime autoritário nos últimos anos, a gente sabe que existia o momento da opressão e o momento que a gente precisava se desconectar daquilo, porque senão a gente enlouquecia, né? Então, nessa perspectiva, o livro tentou fazer com que existe esse regime autoritário que está em decadência, né, no momento do livro. Então, a personagem ela já se sente mais confortável para voltar para aquele lugar, mas ao mesmo tempo não é um carregar nas tintas em que não, ela vai ser perseguida, vai ter um detetive. Não existe isso no livro, não existe essa... existe ali as pessoas lidando com seus dramas, lidando com seus problemas. Nessa perspectiva, eu quis fugir realmente desses clichês das distopias. E do clichê que era o clichê, não da nossa geração, da geração material, que ou você ia para a guerrilha ou ia para o desmonte. não tinha meio termo. Não tinha um meio termo. Cláudia, ela, na verdade, vai lá, ela tenta... Cláudia, eu acho que é uma personagem, se a gente fosse pensar um arquétipo, ela é uma sobrevivente, né? É uma personagem que tenta... A Marcela também, cada uma tenta sobreviver à sua maneira, né? Ou seja, tenta, dentro das suas condições... Eu pensei, claro, é uma personagem, Cláudia, que ascende socialmente, ela entra em um espaço que ela a princípio não estava destinado a ela e ela consegue entrar nesse espaço. Como você falou, ela se aproveita, ela sabe lidar socialmente com aquilo, coisa que a Marcela acaba não podendo, né, fazer. Tem, claro, questões mais complexas, como a gravidez na adolescência dela, a questão da injustiça, que ela é submetida porque ela é expulsa da escola por conta disso, né? Mas a Cláudia, ela sabe lidar com isso, ela consegue, né, abrir esses espaços dentro dessas dificuldades. Então isso é uma questão que faz com que ela seja uma personagem complexa mesmo. Ela é uma personagem que sobrevive, que tenta sobreviver usando as armas que ela tem, e nesse caso é o conhecimento, é a inteligência que ela tem. Ela se destaca desde o começo, né, para tentar realmente sair desse lugar que para ela não era confortável. Maravilha. E você ainda está lambendo a cria ou já está criando outras coisas, já está trabalhando outras coisas? Olha, é aquela coisa, né? Você publica um livro, na sequência já está... Na verdade, do trabalho de Emílio, é interessante. Eu levei 7 anos escrevendo o livro, então, naturalmente, o livro ele tem 388 páginas, mas eu tenho mais de 1.500 páginas escritas que foram descartadas, que não entraram, né? Aí entre tramas, entre versões, né, em que você tinha um narrador diferente, em que você tinha um núcleo que perdeu todo o sentido. Então posso dizer que de Emílio surgiram mais 3 livros que já estão sendo trabalhados. Um deles uma frase que tinha, acho que um parágrafo, que eu disse assim, peraí, desse parágrafo aqui, isso aqui dá um romance. E eu já comecei a trabalhar. Então já estou trabalhando mais especificamente em 2. Um deles ainda está guardado, faz parte de uma sequência em que alguns personagens que tinham núcleos apareceram, mas 2 tramas, com certeza, uma que se passa na ilha, que é um espaço né, do começo do livro em que Cláudia ainda está para voltar para esse país, ela mora nessa ilha. Então tem uma sequência da narrativa que se passava toda nessa ilha e que desapareceu do livro. E que eu disse, não, isso aqui é outro romance, isso aqui é outra história, né? E que acabam aparecendo personagens que já estavam, por exemplo, um personagem como Dala, que aparece na primeira parte do romance, aparece nesse aqui também. Não chega a ser um spin-off, mas é uma história que se passa nesse mesmo universo, digamos. A outra não, a história, aí ela sim, ela é um body horror, digamos assim, um terror corporal, e essa é uma novela mais curta, né? Então esses 2 romances eu estou trabalhando neles. Maravilha! Wellington, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras, muito obrigado. Obrigado mesmo. Maravilha.